Você já viu os fotógrafos profissionais, as máquinas fotográficas, como elas ajustam? Ora elas aproximam, ora elas distanciam o zoom que tem na máquina. Esse movimento de aproximação, de afastamento, ele tem como objetivo garantir a melhor cena, a melhor captura da imagem que se faz naquele momento. Da mesma forma, nós devemos fazer isso na nossa vida, no dia a dia. Ora, nós precisamos nos aproximar do problema, dos desafios, para a gente entender como é, com profundidade, aquilo que está acontecendo, quais os impactos que tem em nossa vida, quais são os desdobramentos se nós formos por um caminho ou se nós formos para o outro caminho. Ora nós aproximamos, ora nós distanciamos. E isso é importante porque tem hora que a gente vê o problema tão grande, que a gente se sente impotente, a gente não consegue ver uma saída. Então, nessa hora, a gente distancia e a gente então entende que nós temos recursos, nós temos força, nós temos condições, nós temos preparo para nós enfrentarmos aquilo. Às vezes sozinhos, às vezes buscando amigos, às vezes buscando um médico, mas entende que esse movimento, aproximar, distanciar, conhecer, aprofundar, às vezes se comportar de uma forma mais rasa, sem se envolver tanto, especialmente quando aquilo que nós estamos guardando e depositando tanta energia é uma coisa que não está no nosso controle, é um problema que a solução não depende de mim, depende do outro. Então esse dosar faz toda a diferença, especialmente nas nossas preocupações, na nossa ansiedade frente aos problemas, aos desafios e aos outros. Quantas vezes a gente está tão imerso num problema que a gente nem percebe que a solução pode ser simples. A solução pode estar no nosso controle. A solução, ela pode vir de um lugar que a gente nem estava pensando. Por isso esse movimento, né, de se aproximar para entender, de se afastar para ampliar e perceber que numa vida de 50 anos, numa vida de 20 anos, numa vida de 80 anos, tem muitos movimentos, tanto para cima quanto para baixo. E é essa a dinâmica da vida. A gente só está na estabilidade quando a gente morre, porque aí não tem mais problema, não tem mais impacto, não tem nada, né? Esse movimento que eu estou convidando você a refletir, quando é e como é que eu estou ajustando esse zoom na minha vida. E o zoom sozinho, ele não vale nada, ou ele não é tão eficiente. Por quê? Porque se eu estou aqui com uma lente muito potente e eu aproximo ou eu distancio um objeto que não é o mais importante, que não é o que me interessa, ele não resolve a minha vida. Porque junto com o zoom, eu preciso ter foco. Eu preciso saber o que eu de fato quero.
o que eu de fato preciso, para então eu dar esse movimento de aproximação e de distanciamento. Do que eu preciso distanciar? De quais as pessoas que eu preciso me distanciar? Daquelas que eu gosto, daquela que eu não gosto? Será que eu posso me distanciar de todas as pessoas que eu não gosto? Às vezes, eu tenho uma pessoa que faz parte do meu ciclo mais próximo, que não me faz bem, mas que eu não posso me afastar simplesmente. Então eu preciso focar. Eu preciso direcionar a minha atenção, a minha energia e conseguir canalizar para que eu tenha o melhor resultado possível dentro de tudo isso. E o foco, ele é fundamental. É ele que liga o meu presente com o meu futuro, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu desejo, com aquilo que é importante para mim, com aquilo que é bom para mim. E bom numa perspectiva próxima, quanto eu estou fazendo hoje, que eu me enxergo, quanto eu me realizo no que eu estou fazendo hoje, quanta satisfação eu tenho ao chegar no final do dia e falar, hoje foi bom. Apesar de desafios, apesar de dificuldades, hoje foi bom. Porque hoje eu estou mais próxima dos meus objetivos. E manter o foco no que eu estou fazendo hoje me dá a sensação de que se eu pensar para frente, se eu projetar daqui a um ano, se eu continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu vou chegar numa condição que eu quero. Eu vou estar com a saúde que eu quero, eu vou estar com as condições financeiras na direção do que eu quero, eu vou estar com um ciclo de pessoas, de relacionamentos que são o tipo de pessoas que eu quero. O foco é fundamental, a direção é fundamental, a velocidade a gente ajusta, acelera, desacelera, redireciona, mas sempre nesse movimento, sempre nesse movimento. E a palavra-chave é movimento. O zoom, o foco, a força de vontade, a determinação, o objetivo, é ele que dá movimento para a nossa vida. E quando nós nos empenhamos, quando nós damos o melhor que nós temos, sem direção nada acontece. A gente cansa, a gente sente que a gente fez, mas que a gente não caminhou. E a gente precisa entender que a vida é muito complexa, viver é muito complexo e tudo é relativo. Existem várias possibilidades, vários movimentos e que é tudo sistêmico. Eu melhoro a minha vida pessoal, eu melhoro a minha condição física, eu melhoro a minha condição de lidar com o outro, eu melhoro a minha condição de trabalho, eu melhoro a minha condição afetiva. E mesmo esse movimento de zoom, de focar próximo, focar longe, é uma dinâmica que é exigida o tempo todo nas nossas relações, nos nossos comportamentos. Tem gente que sufoca o outro, porque ela é tão focada, o mundo só existe com aquela pessoa no centro. Nós, pais, fazemos muito isso. Nós damos muito zoom para os problemas dos nossos filhos. E a gente precisa dar autonomia, a gente precisa dar distância para que as pessoas se desenvolvam. Porque o que nós precisamos e o que nós queremos é ter a capacidade de nos relacionar melhor com as pessoas que estão à nossa volta, com as pessoas que nós amamos. Eu vou desafiar você nessa semana, vou convidar você a examinar como é que você tem usado esse recurso tão importante de zoom, de focar,
focar naquilo que é importante, focar naquilo que leva você a deitar todos os dias e pensar, poxa, como é bom estar vivo, como valeu a pena. Porque problemas vamos tê-los sempre. Desafios, vamos ser desafiados sempre. Mas a energia, a vitalidade, a esperança, ela vem, ela se alimenta da nossa capacidade de perceber que a gente está se movimentando na direção que nós queremos. Então tenha foco, tenha direção, porque disciplina todos nós temos, todos nós temos. Às vezes a gente está tendo disciplina no lugar errado, mas disciplina você não pode dizer que você não tem. Pense nisso. Até.